Esta esposa e mãe foi acusada de tentar contratar um assassino de aluguel para matar o marido. Mas os promotores dizem que não foi um matador profissional secreto, como você vê nos filmes que ela teria procurado. Eles disseram que era um menor de idade que ela queria usar para tirá-la do casamento, eliminando o marido, um jovem detento, para quem ela estava dando aulas de inglês atrás das grades. Agora, se isso já não fosse chocante o suficiente, a situação vai para um outro nível porque, além disso, ela também enviou fotos explícitas de si mesma para o garoto e teve contato sexual com ele. E o júri, no caso dela, acabou de chegar a um veredito chocante. Temos muita coisa para analisar nesse caso. No caso apresentado pela Law and Crime, sou Chris Stewart. Existem várias formas de sair de um casamento, como o divórcio ou separação amigável, mas nenhuma é fácil. Mas nós já vimos em tantas histórias de crimes reais alguém achando que a saída pode ser contratar alguém para matar seu parceiro. Promotores do condado de Adair, Kentucky, disseram que foi essa a postura de Helena Barden, de 27 anos no início deste ano. Agora, Helena era professora no sistema de escolas públicas e foi designada para ajudar jovens que estavam passando um tempo em um centro de detenção juvenil local, pessoas que estavam enfrentando acusações. É um trabalho admirável e também parece que ela era uma pessoa muito admirável fora do trabalho. Ela parecia ser uma esposa amorosa. Ela postava vídeos no TikTok de noites de encontro com o marido e também era mãe. Ela fazia questão que todos soubessem o quanto amava a filha. Você pode ver nesta postagem que ela diz "minha menina". Foi postado em 27 de março deste ano. Foi nesse mês deste ano. No entanto, uma investigação começou sobre Helena Barden, que iria destruir aquela imagem admirável que ela tinha tanto no trabalho quanto em casa. Os investigadores disseram que estavam fazendo uma busca de rotina no centro de detenção, apenas procurando por contrabando, coisas assim, dos jovens que estavam passando um tempo atrás das grades. E durante essa busca de rotina, eles encontraram com um dos menores o que chamaram de materiais explícitos. Alguns desses materiais explícitos eram de Helena Barden. O garoto com quem acharam os materiais explícitos era o aluno que ela ensinava como professora de inglês na prisão. Investigações adicionais descobriram que, abre aspas, Barden submeteu o menor a contato sexual ilegal e forneceu a ele imagens sexualmente explícitas dela mesma, além de acusar Barden de contato sexual com o garoto e envio de fotos explícitas. A Polícia Estadual de Kentucky afirmou que ela também pediu a um menor no Centro de Detenção Juvenil de Adair para matar seu marido. Isso surpreende ao ver as redes sociais dela, como Facebook e TikTok. Ela parece ter um ótimo casamento, mas sabemos que as redes sociais mostram só parte da história. A última postagem de Barden nas redes sociais foi em 28 de março, dela e da filha. Agora, o dia 28 de março é importante, porque foi um dia depois que a polícia encontrou aquelas imagens explícitas dentro da instalação. Não está claro se ela sabia o que a equipe havia encontrado relacionado a ela no momento em que postou essa imagem. Mas 4 dias depois, ela certamente descobriu, porque no dia 2 de abril, a Polícia Estadual de Kentucky apreendeu. Barden foi presa. Ela foi acusada de solicitação de assassinato, abuso sexual e distribuição de material obsceno para menor. O julgamento dela aconteceu justamente neste mês. Pensando na linha do tempo, foi rápido comparado a outros julgamentos sérios que vimos aqui no Law and Crime. Tudo isso se desenvolvendo em março e abril. E aqui está ela, com um julgamento de 2 dias em setembro de 2025. No julgamento, promotores afirmaram que Barden disse ao garoto que queria matar o marido, ou que talvez algum amigo dele em Louisville, Kentucky, pudesse fazer isso. Isso, de acordo com o jornal The Lexington Herald Leader. O motivo alegado foi que Barden queria sair do casamento, mas não queria dividir bens com o marido, nem compartilhar a guarda da filha de 5 anos. O jornal escreve que o menor estava preso sob acusação de assassinato, e Barden
Temos relatos de coisas que ela disse a ele, encontradas em cartas e em um diário obtidos pelos investigadores durante a investigação. Uma das coisas que ela escreveu ao garoto, segundo relatos, foi: sei que você diz que vai cuidar dele, mas não deveria ser outra pessoa para tirar a suspeita de você? Barden também registrou em diário que o garoto fazia comentários verbais e escritos sobre, aspas, se livrar do meu marido. Eu perguntava para ele o que ele queria dizer com isso. Ele sempre foi muito categórico ao dizer que, se ele fizesse algo criminoso de novo, faria sozinho. O editorial do The Times escreve que o advogado de defesa de Barden, no entanto, olhou para tudo isso e disse que qualquer tipo de solicitação de assassinato que estivesse acontecendo, tudo isso era uma piada entre um professor e um aluno. Talvez tenha passado um limite ético, mas, sobre ela tentar contratar um matador para o marido, a defesa negou totalmente. As cartas sobre matar o marido de Barden nunca foram levadas a sério, segundo eles. O jornal disse que o menor testemunhou e contou aos jurados que achava que Bardeen estava falando sério sobre matar o marido, mas ele nunca chegou a planejar fazer nada a respeito. Quero dizer, isso é importante destacar. Ele está enfrentando uma acusação de assassinato. Ele está atrás das grades. Não está claro se e quando ele realmente sairia da prisão. O advogado de Barden também parece ter questionado a credibilidade desse menor que testemunhou no tribunal. E ele tentou argumentar para os jurados que esse garoto estava manipulando sua professora tanto quanto ela, supostamente, estava manipulando ele. É um argumento difícil de sustentar, mas casos assim mostram que advogados de defesa precisam adotar essa postura para tentar convencer os jurados. Agora, quando se tratou da parte sexual desse relacionamento, os promotores apresentaram fotos explícitas que Barden enviou para esse garoto. Na verdade, eles dizem que ela foi até o Walmart para revelar essas fotos. Há imagens de câmeras de segurança mostrando ela entrando na cela do garoto, apesar disso ser proibido pelas regras da unidade de detenção. Os detetives leram quase 140 páginas de cartas que Barden enviou ao garoto, muitas com linguagem explícita, fantasias e relatos de contatos sexuais reais entre a professora e o menino. O garoto teria confirmado tudo isso ao depor no tribunal. Agora, esse julgamento durou 2 dias e o júri voltou com um veredito chocante. Barden, essa mãe, essa esposa, essa professora de inglês, foi considerada culpada por uma acusação de abuso sexual em 1º grau e uma acusação de transação ilegal com menor na distribuição de material obsceno para menor. Mas é aqui que as coisas ficam chocantes, porque quando você pensa nas fotos explícitas, se eles têm isso, fica incrivelmente claro o que ela realmente fez com esse menor. Porém, sobre a acusação de tentar convencer um menor de uma instituição a matar seu marido, os jurados a consideraram inocente, talvez aceitando que parte da comunicação dela com o garoto era brincadeira. Talvez o garoto dizer que nunca pensou em fazer isso ou matar o marido dela tenha influenciado os jurados. Barden, embora ela tenha sido considerada inocente dessa acusação, talvez a mais grave, ainda se espera que ela cumpra um tempo considerável na prisão, ou pelo menos é isso que os promotores querem. Vou te dizer quanto tempo ela pode pegar em instantes. Se ela realmente quisesse o fim do casamento, o Times relatou depois que o marido pediu divórcio em maio e também a guarda exclusiva da filha. Quanto à sentença de prisão, os promotores estão pedindo uma pena de até 14 anos de prisão. Então essa ex-professora, agora ex-esposa e em breve detenta, está com a sentença marcada para novembro. Certo, e agora, para falar um pouco mais sobre isso, está conosco o advogado de defesa criminal, João Day. Obrigado, como sempre, por dedicar seu tempo para estar conosco aqui no Law and Crime. Então eles têm as mensagens que ela supostamente enviou, dizendo que queria que esse menor matasse o marido dela, mas ela foi considerada inocente. O que você acha disso? Obrigado por me receber, Cris. Esse caso é incomum porque a promotoria só o levou adiante por acreditar que tinha provas suficientes para convencer o júri, além de qualquer dúvida razoável, de que ela tentou contratar esse menor para matar o marido. Então, o que vemos é que o júri foi muito criterioso. Eles deliberaram sobre isso e conseguiram descartar algumas das acusações com base nos depoimentos que ouviram.
Ela ainda foi condenada por crimes graves, mas o principal caso contra ela, apresentado por esses promotores, fracassou. E pelo que li, parece que a abordagem da defesa em relação às mensagens sobre supostamente querer que esse menor, que está detido nesse centro de detenção juvenil, fizesse com que ele ou algum amigo dele fosse lá e matasse o marido dela para sair desse casamento. A defesa era que ela nunca falou sério sobre isso. Esse argumento de eu estava só brincando é eficaz quando não há provas, mas perde força se houver um bilhete ou algo que comprove a intenção real da pessoa. Certo? Bem, quero dizer, nesse caso foi eficaz e a equipe de defesa conseguiu convencer o júri de que eles não deveriam levar isso a sério. E claro, isso é um golpe para a promotoria. Mas, novamente, lembre-se, eles conseguiram determinar que, aos olhos deles, ela era culpada de, você sabe, crimes de desonestidade, crimes que envolvem coisas como, você sabe, enviar material para menores, envolvimento com o menor. Então, o júri conseguiu, pelo menos, fazer algum tipo de distinção ali. Mas a ideia, no fim das contas, de que a defesa pode dizer, olha, não leve isso a sério. Ela está apenas, sabe, ela está só, isso é uma troca humorística entre a ré, trabalhando na instituição, e esses internos juvenis, os jovens, as crianças na detenção. Quero dizer, isso deve ter sido muito eficaz aos olhos do júri, porque mesmo que eles tenham conseguido condená-la, ainda assim ficaram com dúvidas. Eles ainda acreditavam que o que a defesa estava dizendo era verdadeiro. Lembre-se, ela não testemunhou e parece que não chamaram mais ninguém. Então isso foi baseado unicamente em desmontar o caso da promotoria? Porque, como você disse, quero dizer, aqui está alguém que, você sabe, há evidências de que ela ultrapassou todos os limites éticos e legais quando se trata de ter contato sexual com um menor. Ela enviava bilhetes, cerca de 140 páginas no jornal que até o detetive ficou envergonhado ao ler. Mensagens que ela enviava ao garoto eram muito explícitas. Parece que eles acreditam que havia algum tipo de motivo, que ela queria sair do casamento, mas não queria dividir os bens, nem ter que compartilhar a guarda da filha deles. Em muitos casos, é justamente aí que se chega a um veredito de culpa. Mas em casos como esse, quando você vê esse tipo de decisão dividida, que tipo de júri normalmente entra? Tipo, o que isso diz sobre esse grupo de pessoas que eles perceberam isso? E quão comum é realmente ver um júri conseguir distinguir do que ela está sendo acusada aqui e do que ela realmente é culpada aqui? Sim, é um ponto interessante, Chris. E estou pensando nos talvez 1000 julgamentos com júri que já fiz na minha carreira. E toda vez o que eu percebo, e é sempre a mesma coisa. Um júri é muito... Eles levam o trabalho deles a sério, certo? Você pode não gostar do resultado, seja promotor ou advogado, mas esse é o trabalho dos jurados. Eles são reunidos, sabe? São 12 pessoas, ou 6 pessoas, ou quantas forem que não se conhecem, e são reunidas e recebem essa tarefa. Eles recebem essa missão de sentar ali e ouvir essas provas. Muitas vezes é algo incrivelmente perturbador. Às vezes, pessoas desconhecidas sentam juntas em uma sala. Elas assistem a vídeos, ouvem depoimentos perturbadores e observam o réu na mesa de defesa. No fim, eles levam o trabalho a sério. Muitas vezes, discordei dos veredictos, mas nunca achei que os jurados dos meus casos não fossem sérios. Neste caso de Kentucky, o que vemos é um júri que realmente levou o trabalho a sério. Eles se sentaram, analisaram o caso apresentado pela promotoria e disseram: ok, acreditamos em parte disso. Não acreditamos no resto disso? E mesmo que os fatos aqui sejam incrivelmente perturbadores, envolvendo alegações de envolvimento com um menor no centro de detenção juvenil, eles conseguiram dizer aos promotores, basicamente, que eles não tinham provas suficientes. Vocês não provaram isso. Levamos nosso trabalho a sério, analisamos as provas e conseguimos absolvê-la de algumas acusações graves. O cronograma disso, desde a investigação até o veredito, pareceu muito rápido porque foi em março deste ano, no final de março, que eles descobriram esses materiais explícitos. Então, 4 dias depois, já é abril de 2025. Ela é presa e agora estamos aqui. É um julgamento de 2 dias em setembro, para determinar se ela é culpada ou não. Isso parece rápido. O que você acha desse cronograma? Sim, é rápido.
Quero dizer, as jurisdições diferem em relação ao volume de casos, mas esse realmente parece um processo rápido para o caso da promotoria. E então, claro, o júri não demorou muito para voltar. Quero dizer, eles já tinham uma ideia do que queriam fazer antes mesmo, obviamente ouvindo as evidências. Provavelmente, pelo que imagino, por já ter vivenciado casos assim, em situações de júri, eles entraram nas deliberações com algum ceticismo sobre o caso da promotoria, pois analisaram e decidiram absolvê-la dessas acusações. Então, enquanto as evidências estão sendo apresentadas, enquanto o caso está se desenrolando, eles estão sendo céticos? Esse julgamento durou só 2 dias, enquanto outros casos de grande repercussão costumam ter julgamentos bem mais longos. Bryan Kohberger teria durado 3 meses. Sean Diddy Combs, esse também foi considerado um julgamento bem longo, muito mais do que apenas 2 dias. Situações diferentes, eu entendo. Mas o que define o tempo de um julgamento, e nesse caso, apenas 2 dias? Ambos os lados apresentam uma estimativa ao juiz. A promotoria avalia o número e o tipo de testemunhas e depoimentos. Há muitos vídeos, há muitas fotografias. E isso, você sabe, né, em casos envolvendo coisas como homicídio, é claro que você vai ter muitos laudos de autópsia e fotografias. E você, quero dizer, esse caso em particular provavelmente foi simplificado, ao que parece, porque do ponto de vista da promotoria era relativamente direto, sem muitos depoimentos de especialistas, por exemplo. Isso consome tempo quando ambos os lados têm peritos testemunhando. A promotoria montou o que eles devem ter considerado um caso simplificado. Mas, dado o veredito, você se pergunta: será que eles deixaram a desejar no trabalho deles? Será que realmente estavam preparados? Porque quando você vai lá e perde em acusações como essas, nas acusações mais graves, você precisa voltar e se perguntar: onde foi que erramos? O que está do lado da promotoria, e até mesmo da defesa no seu trabalho também, quando se trata de determinar: ok, essas são as provas que temos, e isso é o que precisamos conseguir. Porque talvez, olhando para trás, eles estejam pensando e dizendo: será que havia uma testemunha que poderíamos ter trazido? Eles colocaram o menor como testemunha e pareciam muito confiantes com isso. As mensagens de texto, ou melhor, não as mensagens de texto, as cartas, eles tinham um diário dela também, vídeo de vigilância dela entrando, e isso certamente fortaleceu muito o caso nas acusações sexuais que ela estava enfrentando. Mas qual é normalmente a estratégia quando se trata de garantir que você está contando uma história que mantém os jurados engajados, sem entediá-los, mas também sem privá-los de fatos importantes? Certo. Bem, você meio que tocou no ponto principal. Quero dizer, se você está atuando, se você é um advogado de julgamento trabalhando com direito criminal, seja do lado da acusação ou da defesa, você precisa ser um contador de histórias. Quero dizer, os melhores advogados que já vi em tribunal também são os melhores contadores de histórias. E são eles que conseguem, seja de forma natural ou depois de anos de prática, montar uma narrativa de um jeito que o júri consiga acompanhar, entender e acreditar. E no final das contas, eles podem aceitar a sua versão dos fatos. Então, se você sabe, a gente vê isso muito em advogados mais jovens, promotores mais jovens, advogados de defesa mais jovens. Eles talvez ainda não tenham as habilidades de contar histórias que vão desenvolver mais adiante na carreira. Esse tipo de coisa, sabe? Os jurados já estão acostumados a ver séries de advogados na televisão e no cinema. E eles veem essas apresentações enxutas que são, sabe, polidas e eloquentes. E eles entram lá esperando isso. Eles esperam por isso. Desculpa, eu tenho um cachorro aqui, Chris. Desculpa. Então, os jurados entram lá e esperam uma apresentação direta. Eles esperam que os advogados sejam como os caras e as mulheres que vêm na televisão. O problema é que leva tempo para alcançar esse nível, mesmo fora da televisão. Tenho certeza que, em alguns casos, como o da Casey Anthony, o José Baez se destacou como um grande showman e contador da história dela. E aí você viu o veredito ir na direção deles. Sabe, você pensa que essa é a expectativa, mesmo em um condado rural, que alguém possa ter, como o condado de Adair, onde tudo isso aconteceu. Eu sei que os promotores estão pedindo 14 anos de sentença para ela, nesses 2 outros crimes pelos quais ela foi considerada culpada. E mesmo que ela tenha sido considerada inocente de solicitação de assassinato, quero dizer, o fato de ela ter tido contato sexual com esse garoto,
e estar enviando mensagens explícitas são acusações muito graves. O que normalmente entra na decisão de um juiz, em um caso como esse, sobre se ela pode ou não receber a pena. E eu sei que cada jurisdição é um pouco diferente, mas de modo geral, o que o juiz analisa para determinar qual será realmente essa sentença. Certo. Bem, lembre-se, o juiz acompanhou todo o julgamento. O juiz pôde avaliar a honestidade e o caráter da ré nesse pequeno período do julgamento, mesmo que seja um julgamento de 2 dias em que ele está observando ela. Mesmo que a ré não testemunhe, o juiz tem as provas que a promotoria apresentou. O juiz pôde observar o comportamento da ré na defesa. Muitas vezes, isso é negligenciado. Em um julgamento, é como encenar uma peça se você é advogado de defesa e precisa lembrar seu cliente de que todos o observam o tempo todo. Mesmo no intervalo, quando nada acontece, os olhos estão em você. Mas o juiz vai considerar o histórico criminal. Os juízes podem considerar a natureza do crime, o histórico da própria pessoa. Neste caso, porque ela estava em uma posição de autoridade, acho que o juiz vai ser muito mais severo na sentença do que se fosse uma situação diferente. Não, porque quando você recebe essa autoridade, por exemplo, na posição dela como professora, um juiz vai dizer, você abusou disso, por isso aplicarei uma penalidade mais severa do que normalmente daria. Mesmo inocentada da acusação de solicitar assassinato, havia provas de que ela comentou querer o marido morto, apesar da defesa alegar ser piada. O menor disse no banco das testemunhas que achava que ela falava sério. Segundo relatos, ele disse isso, mesmo sentindo que nunca iria realmente fazer isso e nunca chegou a pensar seriamente no assunto. Mesmo ela sendo considerada culpada, isso pode influenciar a decisão do juiz, afinal, ela disse coisas perturbadoras sobre o marido para uma testemunha neste julgamento. Sim, com certeza. As declarações das testemunhas vão ficar na mente do juiz enquanto ele estiver decidindo a sentença. Às vezes, juízes se surpreendem com o veredito do júri. E na cabeça deles, eles podem meio que ajustar a punição conforme o que eles acreditam ter ocorrido. Sabe, eles aceitam que os juízes aceitam o veredito do júri, obviamente, mas ao mesmo tempo eles acompanharam as provas, eles ouviram os depoimentos. Já tive casos em que juízes ficaram frustrados porque a promotoria não conseguiu concluir o caso nem convencer o júri. Pode haver esforço de um juiz para dizer, eu acompanhei, sei o quão sério isso é, e mesmo que você não tenha sido condenado por isso, eu sei o que eu vi. Isso acontece às vezes. Um juiz costuma aplicar o que observou no julgamento. Foram só 2 dias, mas ouviram muitas provas. Então, novamente, acho que vai depender do histórico da pessoa, da posição dela na comunidade, da posição de autoridade que ela ocupa. Isso é uma aberração ou é algo que essa pessoa já tem um histórico de comportamento inadequado? Nesse caso, não sabemos disso, mas ao mesmo tempo, o fato de ela estar em uma instituição, em uma posição de autoridade, obviamente vai ter um efeito. Eu, obviamente, não estava no tribunal quando o veredito foi lido, mas tenho certeza de que, em relação à acusação mais grave, houve um momento de alívio para a ré por não ter sido considerada culpada dessa acusação mais séria. Mas aí vem o choque de que você ainda foi condenada por essas outras 2 acusações e pode passar um bom tempo presa, talvez 14 anos. Isso representa boa parte da sua vida na prisão. Como são as emoções da defesa? Tenho certeza de que, como advogado, você fica empolgado, pois houve um ótimo trabalho jurídico no julgamento. Mas seu cliente ainda ficará preso por um tempo. Como é a emoção e a dinâmica após isso durante a conversa com o réu? Nos descreva esse momento na sala. Certo. Bem, como advogado de defesa, você faz o possível para preparar seu cliente para o pior cenário. Quero dizer, você diz, olha, sabe, o julgamento acabou, você tem um tempo com eles depois que o júri vai deliberar, você aguarda o veredito e revisa todos os cenários com seu cliente. Você já fez isso antes, mas só percebe mesmo quando espera um veredito. Você mostra a eles as opções, o que gostamos e o que não gostamos. Sabe, esteja preparado para o pior cenário possível. E os melhores advogados conseguem preparar seus clientes para essa eventualidade.
Quero dizer, se você olhar para o julgamento do O.J. Simpson, sabe que os advogados dele disseram a ele: olha, há uma chance real de você ser condenado aqui. Então, quando o veredito sai e é menos do que o que a promotoria queria, não é nesse caso, não foi uma absolvição completa, mas a defesa tem que ficar satisfeita, conseguir uma absolvição na acusação mais grave. E o cliente, o réu, claro, vai ficar aliviado. Ele ainda vai cumprir pena, mas não chega nem perto do que seria. Então há um sentimento de alívio, mesmo que seja muito provável que eles cumpram algum tempo de prisão. E então, por fim, você sabe que a promotoria pode pedir 14 anos. Quando ela for sentenciada em novembro, o que a defesa pode fazer para tentar reduzir a pena e o tempo de prisão? A defesa, de agora até a data da sentença, vai se concentrar em atenuar a pena dela, fornecendo informações ao juiz sobre quem ela é, qual é o seu histórico, o que a levou a essa situação, o que o juiz deve considerar para mostrar alguma clemência. Quero dizer, você monta praticamente um livro inteiro sobre o seu cliente. Você reúne histórico familiar, histórico social, histórico médico, histórico de trabalho. Você conversa com amigos e vizinhos. Quero dizer, para fazer um trabalho realmente bom em uma sentença como essa, você precisa ter praticamente um livro inteiro sobre sua cliente, sobre a ré, para entregar ao juiz e dizer: olha, é assim que ela é. É assim que ela chegou até aqui. Ela cometeu um erro, algo que nunca havia feito antes, se for o caso. Basicamente, você está construindo uma história sobre sua cliente, sobre a ré, que precisa ser baseada em fatos, obviamente, mas você quer que o juiz olhe para isso e diga: aqui estão muitos motivos para não dar a pena máxima para ela. Aqui estão muitos motivos para não dar a pena máxima para ela. E vamos ver como tudo isso vai se desenrolar. Eu sei que ela vai ser sentenciada em novembro. Veredito chocante ver aquele inocente. Mas é claro que ela provavelmente vai passar bastante tempo na prisão. John Day, advogado criminal, obrigado por explicar. É ótimo tê-lo no Law and Crime. Bom te ver. Obrigado, Chris. Isso é tudo do On the Case, do Law and Crime. Inscreva-se no nosso YouTube e Spotify. Sou Chris Stewart. Até a próxima.